render no V-Ray funciona diferente do nosso mundo real. Ao invés da luz refletir a partir do objeto, ele reflete, na verdade, a partir da câmera. Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. Na aula de hoje a gente vai conhecer as principais luzes do V-Ray, uma etapa de extrema importância para você conseguir realismo nos seus modelos. E se você já está gostando dessa série de vídeos, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma aula. Também segue a gente nas redes sociais, no nosso Instagram e também entra na nossa comunidade no Discord para tirar dúvidas e compartilhar os seus resultados também durante as aulas aqui do curso gratuito. Então vamos lá, baixa esse arquivo que eu deixei aqui disponível na descrição do vídeo. Ele é um arquivo que tem esse modelo, já com essa ceninha pronta e também um arquivo AIES para você poder usar na nossa aula. O arquivo AIES é um arquivo especial de iluminação que eu vou mostrar daqui a pouco nas luzes. O V-Ray ele tem como luz principal a luz do sol. Eu vou selecionar o Asset Editor, vou deixar essa configuração fechada aqui por enquanto. Vamos selecionar luzes e você vai ver que a luz inicial do seu projeto sempre vai ser o Sunlight. Eu vou clicar em Render em tempo real para a gente ver o resultado do nosso modelo. Eu também deixei essa cena com a configuração chamada Override para os materiais não interferirem na nossa visualização. E a luz do sol no V-Ray ela pode ser controlada principalmente pelo próprio SketchUp. Você pode controlar a altura do sol, o posicionamento dele de acordo com os meses do ano. Eu vou falar um pouco mais sobre a luz do sol numa aula um pouquinho mais para frente. Hoje a gente vai se concentrar apenas em conhecer as luzes. Outra configuração que é importante com a luz do sol é a opção Environment. O Environment nada mais é do que a luz do céu. Se eu desabilitar essa luz, você vai perceber que agora a gente só tem a cor realmente da luz do sol. O céu ele foi desabilitado. Essas duas configurações elas trabalham em conjunto. Quando eu desabilito a luz do sol, a gente não vai ter mais nenhuma iluminação na cena. E nesse momento aqui é que eu posso começar a desenvolver outras luzes no meu projeto. Imagine que você tem um projeto onde você não tem luz natural. Nesse caso, a luz artificial é a forma que você vai utilizar para poder iluminar o seu projeto. A principal luz artificial que a gente tem no V-Ray é o Rectangular Light. É essa luz que fica bem aqui, olha. Eu vou dar um clique sobre ela, vou bloquear a minha visualização em tempo real para o meu arquivo não sair do lugar. E aqui no SketchUp eu vou desenhar essa luz. Eu vou usar o plano para poder fazer o primeiro desenho dela aqui. Em seguida, selecionar um objeto, utilizar a ferramenta Mover. E essa seta que você vê no objeto indica a direção em que ele vai iluminar o nosso modelo. Eu vou rotacionar, clicando nesse ponto aqui, olha, e jogar a luz para a direção do meu objeto. Em seguida, eu vou elevar a altura para que a gente possa iluminar ele não no piso, tá? Iluminar realmente o meu objeto aqui. Vou voltar na cena 1 e tá ali o meu objeto retângulo de luz selecionado e já iluminando a minha cena. Existem alguns recursos que a gente precisa trabalhar na iluminação para conseguir ter o resultado correto. Quando a gente ilumina o nosso projeto no V-Ray, a gente está trabalhando com um processo chamado de render linear. O render linear é como a luz se desloca e ela depende da intensidade da luz e a câmera do V-Ray, que é essa visualização que a gente tem aqui, representa esse objeto. Ele vai refletir o nosso objeto. O render no V-Ray funciona diferente do nosso mundo real. Ao invés da luz refletir a partir do objeto, ele reflete, na verdade, a partir da câmera. É a câmera que localiza no objeto as partes que estão iluminadas e as partes que estão em sombra. Para você configurar a iluminação do V-Ray, a gente volta aqui no Asset Editor, nas configurações de luzes, você vai selecionar a luz que você quer trabalhar e clicar nessa aba lateral aqui, olha. Nessa aba você vai encontrar as principais configurações da sua iluminação. De forma geral, a maioria dos parâmetros vão estar repetidos nas outras luzes. Por isso que eu vou falar apenas aqui na luz retangular e as diferenças a gente vê nas próximas luzes no V-Ray, ok? O primeiro parâmetro é a cor da iluminação, que você pode definir como uma cor
a partir do modo RGB, ou pode também configurar através da temperatura. É importante você conhecer esse parâmetro de temperatura para ajustar as luzes no seu modelo. A gente sabe que em projetos de iluminação a gente tem luzes mais quentes, luzes mais frias, dependendo do nosso projeto, do nosso ambiente. A unidade padrão do V-Ray é a unidade chamada escalar. Escalar define a luz de acordo com o tamanho do retângulo. Se eu voltar aqui na minha cena e deixar o meu retângulo muito pequeno, você vai perceber que basicamente a gente não tem iluminação na cena. Quando eu aumento esse retângulo de luz, você vai perceber que agora a gente tem bem mais iluminação na cena. Quanto maior o retângulo, maior vai ser a iluminação. E aí é que entra uma grande dúvida. Se eu vou criar uma cena no meu projeto, eu devo criar essa cena iluminada exatamente dessa maneira aqui? Se eu tenho um ambiente, que poderia ser uma sala, por exemplo, eu vou criar um retângulo bem grande assim para poder iluminar o meu projeto? A resposta é não. Quando você tiver um ambiente, o ideal é que você distribua as luzes da forma certa. É por isso que existe uma unidade diferente aqui que a gente pode habilitar. No V-Ray você pode escolher também entre as unidades em lumens e a unidade em watts. A gente vai selecionar a opção Radiant Power, que é a opção mais básica para a gente conseguir iluminar o nosso projeto. E qual é a principal diferença dessa opção Radiant Power para a opção padrão? É que aqui você consegue trabalhar com a luz num tamanho bem menor, mas mantendo sempre a iluminação. Olha, eu vou reduzir o tamanho dela e você vai perceber que a iluminação ela não se altera. O que vai definir essa opção de tamanho agora é como a sombra vai se comportar. Se eu tiver um retângulo maior, eu tenho sombras mais suavizadas. Se eu tenho um retângulo menor, eu tenho sombras mais definidas. Da mesma maneira que acontece no mundo real. Para aumentar a intensidade, a gente vai usar esse parâmetro, que pode ser alterado por aqui, ou também por essa opção mais rápida, tá? Se você não quiser habilitar as propriedades da iluminação. Eu vou colocar a luz com um valor de 100. Você vai perceber que ele já começou a iluminar mais o meu projeto aqui. A gente pode aumentar ainda mais esse valor, colocar o valor 250 e a iluminação já apareceu mais ainda aqui na minha cena. Um fator importante que você deve levar em consideração é que as luzes não trabalham de forma individual. Para que a gente configure uma cena da forma completa, eu preciso ajustar a exposição da minha câmera. Eu vou até um determinado limite de iluminação e na câmera, aqui em configurações, olha, câmera, a gente vai reduzir esse valor de exposição. Eu vou colocar o valor 9 para a gente testar e você já vai ver que a luz ela já ficou bem intensa com esse valor 9 aqui, olha. Vamos colocar o valor 11 para a gente poder testar. Olha só, 11 já é um valor que dá para a gente aceitar aqui. Eu vou colocar o valor 10 para a gente poder ter um pouquinho mais de iluminação na cena. 10 para essa configuração linear já seria muito, tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora para que você possa trabalhar melhor nesses primeiros passos, tá bom? Ok, olha, a nossa iluminação com retângulo de luz já está configurada. Lá nos parâmetros a gente tem alguns recursos para definir, por exemplo, o tamanho e algumas opções aqui abaixo que a gente pode controlar para criar alguns efeitos na nossa cena. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Vamos adicionar uma segunda luz aqui no nosso projeto. Eu vou simplesmente excluir essa luz e agora selecionar a próxima fonte de luz que a gente tem aqui, chamada Sphere Light. Essa luz é a segunda luz mais utilizada no V-Ray. Vou selecionar ela e vou adicionar aqui na minha cena. Vamos dar um clique e você vai perceber a diferença dessa iluminação. Olha. Diferente da Rectangular Light, a Sphere Light ela ilumina em todas as direções. Ela é ideal para você poder adicionar em abajures, dentro de algum objeto, ou até mesmo para iluminar chamas de velas e etc. Voltando lá nas configurações, você vai perceber que basicamente a gente tem unidades, que a gente pode escolher como Radiant Power, e também a intensidade da luz. Em opções, a gente pode marcar Invisible, para que ela não apareça, porém ela vai continuar iluminando. Perceba que deixar a luz invisível não significa que ela vai ficar apagada, ela vai aparecer no modelo normalmente. Vamos para a próxima luz, eu vou deletar a Sphere Light e selecionar agora a Spotlight. Spotlight, como o próprio nome já diz,
ele vai criar um spot de luz, igual como a gente também define nos projetos no mundo real. Ele vai gerar essa iluminação aqui, olha. Perceba que a Spotlight, ela não aparece renderizada na nossa cena. A gente vai conseguir ver apenas a iluminação do objeto. E a Spotlight, ela pode ser controlada através das configurações de abertura do cone. Se eu redefinir esse cone, olha, a gente tem aqui um preview muito legal no V-Ray, que eu posso visualizar exatamente o que é que ele vai fazer. E também as configurações de penumbra, reduzindo esse valor, tem sombras mais nítidas, aumentando esse valor, a gente percebe que as sombras vão ficando mais suavizadas no nosso modelo. Com as configurações eu também posso ajustar o modo para Radiant Power, perceba como a luz ela ficou muito forte com esse valor, e reduzindo a intensidade, a gente controla a nossa iluminação, reduzindo essa configuração, a gente controla a iluminação do modelo. Se você quer reduzir a nitidez dessas sombras, basta você alterar a opção Shadows Radius. Eu vou aumentar o valor e você vai ver que as sombras vão ficando cada vez mais suavizadas. É um parâmetro bem legal para você também controlar essas luzes. Eu vou fechar essa janela, deletar o Spotlight e adicionar a nossa última luz para essa aula, que é a luz IES. Diferente das outras luzes, quando eu seleciono IES Light, você vai perceber que ele vai habilitar já a minha pasta, para que a gente possa carregar o nosso arquivo. Eu vou até a pasta Downloads, onde eu salvei o meu arquivo IES, e selecionar uma das luzes que eu tenho aqui disponível, pode ser qualquer uma. Vou clicar em abrir e olha só o que vai acontecer. Olha, eu vou clicar aqui no meu modelo, vou posicionar primeiro ela nesse local, depois eu vou elevar o objeto para a gente ter a visualização aqui na cena. A IES Light, ela se assemelha à iluminação da Spotlight. Por padrão, essa luz ela já vem configurada com os valores do fabricante. O arquivo IES nada mais é do que um arquivo criado pelo fabricante das luzes. E é por isso que a iluminação dela já é pré-definida. O ideal é que a gente não altere a intensidade dessa iluminação. Você vai entender como é que ela vai funcionar aqui melhor. Eu vou trazer ela até essa parede para a gente poder ver o efeito de iluminação que ele vai gerar aqui pra gente, olha. Esse arco ele vai aparecer na nossa cena dependendo do posicionamento que eu coloco a luz. Quanto mais próximo à parede, mais ele vai gerar essa visualização aqui pra gente, tá ok? Eu vou voltar aqui na minha cena, vou desabilitar essa propriedade e vou subir um pouquinho mais para a gente ver o desenho, olha só que legal. A gente pode controlar a intensidade da IES Light voltando nas configurações da câmera. O ideal é que se você vai trabalhar com a IES Light no seu projeto e você quer que essa luz seja uma luz principal, uma luz que vai mostrar realmente como é que a luz funciona no mundo real, você precisa definir primeiro as propriedades aqui. Eu vou colocar o volume de exposição em 5, você vai ver que ela vai iluminar bastante aqui a minha cena. Eu vou reduzir o valor, vou aumentar a exposição para 8 e a gente já vai ter uma configuração melhor. A IES Light é um arquivo e esse arquivo ele já vem com as configurações pré-definidas. A partir desse ponto eu posso alterar as configurações de outras luzes na minha cena para poder ter o meu modelo mais completo. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula sobre luzes. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!